Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Reverenda Senhora Irmã Cláudia, amados filhos, somos apresentados hoje, nesse domingo, de novo essa temática da salvação. Mas hoje de modo muito especial, começando ali pela fala de Paulo a Timóteo, somos convidados a confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, para que eu e você, diante desse confronto, descobramos se estamos construindo pontes que nos ligam ao outro e a Deus, ou se estamos cavando o abismo que nos separa dos outros e de Deus. Vejam, é muito importante entender essa dinâmica, que via de regra, nós temos a ilusão de que difícil é para mim lidar com o outro. E o outro lidar comigo, isso é uma bênção. Eu queria ser ele para poder lidar comigo. A gente vai se iludindo com isso. E aí uma palavra como a que nós ouvimos hoje confronta a nossa vida para ver se é tão bom assim lidar com a gente mesmo. E aí aquilo que Paulo disse a Timóteo cai para cada um de nós como o questionamento. Somos homens e mulheres de Deus, afáveis e amáveis como Deus? E aí Paulo vai nos dando os critérios. Se és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Eu estou fugindo das coisas perversas? Ou não? Se elas forem para minha vantagem, eu estou correndo não delas, mas para elas. Procura a justiça. Eu procuro a justiça? Procuro, padre. Eu não quero mal para ninguém. Só para fulano, ciclano, beltrano, porque ele não vale nada, padre. Porque eu não faço mal para ninguém, ele vive me perseguindo, ele vive me atormentando. Essa vizinha, não sei o quê, que vive falando da minha vida. Para eles eu quero que Deus faça alguma coisa. Procuramos justiça? Procuramos vingança? A nossa justiça segundo os nossos critérios. A punição ao outro segundo a minha medida. Procura a piedade. Somos pessoas de piedade? Rezamos? Rezamos de verdade? Fazemos da vida a oração? A oração tem espaço na nossa vida? Ou tem só quando a coisa aperta? E aí eu conto com a sorte para dar tempo de correr para Deus. Olha o rico da parábola. Quando ele percebeu que a coisa apertou, já não dava mais tempo. Já tinha passado o tempo de voltar para Deus. Procuramos a piedade? Procuramos a fé? De fato, procuramos a fé? Somos pessoas que vivem de fé e pela fé, não como um discurso bonito, não como um hábito, com perdão da palavra, mofado, de ir à igreja ao domingo para aliviar minha consciência,
mas de uma fé que muda a minha vida, que norteia as minhas decisões, que é luz e parâmetro para eu conduzir o meu caminho, na vida prática da minha vida, nas minhas relações, nas decisões que vou tomar, nas coisas que vou largar. Procuramos a fé? Procuramos o amor? Amamos de verdade? Digo e repito, quem ama cobrando o amor dos outros não sabe o que é amor. Porque amor, por essência, é escolher amar o outro sem esperar nada e estar feliz e realizado mesmo que amando o outro não receba nada dele. Quem ama na dinâmica da barganha nunca amou na sua vida. Nunca aprendeu o que é amor. Amor que cobra amor não é amor, minha gente, é comércio. É comércio que você determina o preço. Procuramos a firmeza. Somos homens e mulheres de valor, fiéis ao que acreditamos, aos valores que defendemos, que a fé nos ensina, que o bem nos ensina, ou nos dobramos segundo as conveniências? Como somos? Vivemos a firmeza? A firmeza como ela deve ser vivida? Temos a capacidade de conduzir a nossa vida sem negociar com os nossos valores? Sem ficar fazendo concessões inadequadas? Ou qualquer situação nos dobra? Ah, se isso aqui for muito difícil, eu cedo. Ah, se isso aqui for mais conveniente, eu escolho isso ao invés daquilo. Se isso aqui for me dar problemas, então não precisa exagerar. Com que facilidade nos dobramos e dobramos os nossos valores para não termos situações difíceis. E achamos que está tudo bem conduzir a vida assim. E olhamos para a vida assim e pensamos, é assim mesmo. Porque afinal, como ouvíamos no domingo passado, parece que o mundo é dos espertos. Então, se eu tenho que dobrar o meu valor, se eu tenho que chegar na minha conveniência e dar um jeitinho, está tudo bem. Só que não está tudo bem. Não é assim. Não pode ser assim a dinâmica do mundo. E eu tenho que estar atento a isso, perceber isso. E aí, eu confronto a minha vida com essa palavra e pergunto, sou firme? Mas Paulo continua, procura a mansidão. Sou uma pessoa mansa? Ou eu devoro os outros? Porque tem gente que devora os outros. Se não estiver de acordo comigo, se não está escrevendo segundo a minha cartilha, dançando segundo a minha música, ai de você. Ai de você, se não rezar segundo a minha cartilha. Ai de você, se discordar de mim, porque eu estou certo e você está errado. Tem gente que vive a vida assim,
defendendo de forma absoluta que a única vez que se equivocou na vida foi quando pensou que estava equivocado. Tem gente que vive a vida assim e devora os outros por causa dessa crença. Eu sempre estou certo, eu tenho a razão, o meu ponto de vista não pode estar errado. A minha razão não pode estar errada. E passa a vida devorando os outros. Passa a vida como esse rico. O termo latino vai dizer que, na tradução, esse rico é chamado no texto original de o rico herculão. O rico guloso, comelão. E tem gente que passa a vida como esse rico, pensando tanto em si que devora todo mundo que está em volta e que não siga segundo a sua cartilha. E aí, depois de olharmos essa palavra, a gente pode olhar de novo para nós e nos perguntar: somos tão bons assim? É tão fácil assim lidar conosco, para que eu pense que difícil é lidar com outro? E uma bênção é lidar comigo? Porque a grande dinâmica da liturgia de hoje é nos advertir de um perigo. O perigo da vida ensimesmada, da vida egoísta, na qual eu me basto. A minha felicidade é a única coisa que importa. A minha realização é o que conta. Eu me basto. E ai daqueles que não percebem que o importante sou eu. Vejam, gente, a liturgia de hoje não diz que o rico foi para o inferno porque ele é rico, nem que o pobre se salvou porque é pobre, porque riqueza e pobreza não são critérios de salvação para ninguém. Mas a liturgia de hoje nos ensina que esse homem que viveu a vida inteira pensando em si, não percebeu o abismo que estava cavando por causa da sua vida ensimesmada, da sua vida egoísta. Não percebeu o abismo que estava cavando por pensar só em si. E só foi perceber quando já era tarde. E talvez muitos de nós estejamos vivendo assim. E aí a gente se despreocupa, porque olha uma coisa importante que essa palavra nos diz. Essa palavra não diz que esse rico era mau. Alguém ouviu nesse evangelho Jesus falar que ele era um rico mau? Que ele fazia maldades com os outros? E no entanto foi condenado. Porque essa palavra nos lembra que não basta, meus irmãos, não termos pecado e não estarmos pecando para sermos salvos. É preciso fazermos o bem que devemos fazer. O critério da nossa salvação não é e nunca será simplesmente não pecarmos. No limiar da vida, Deus nos cobrará dos nossos pecados que cometemos, mas nos cobrará muito mais dos bens que deixamos de fazer, do bem que deixamos de fazer. E por isso esse homem se perdeu, porque vivendo uma vida ensimesmada, não fez lá grandes coisas ruins, mas não fez o bem que tinha que fazer, e por isso foi condenado. Por isso, ao invés de construir pontes, cavou um abismo que o separou do outro em vida e o separou de Deus na morte. E quantos de nós, por vivermos uma vida ensimesmada, muito satisfeitos porque afinal eu não faço mal para ninguém, não estamos vendo o bem que devíamos fazer e não estamos fazendo.
E sem perceber como esse homem, podemos estar cavando abismos que nos separam nessa vida do outro e na vida eterna nos separarão de Deus. É preciso, meus filhos, diante dessa palavra acordarmos, diante dessa palavra sentirmos o nosso coração e a nossa vida confrontada. Porque, como vai dizer a própria Escritura, Jesus dizendo pela boca de Abraão, se essa palavra não nos acordar, se a nossa vida confrontada com a palavra de Deus não nos fizer cair em si, para sairmos do nosso egoísmo, da nossa vida ensimesmada, nada nos fará sair. Nada. Por isso vai dizer a palavra, mesmo que um morto ressuscite, mesmo que nosso Senhor apareça em pessoa, cheio de glória e esplendor diante de você. Porque se você não fizer a opção de deixar que essa palavra fale ao seu coração, nosso Senhor pode descer do céu aqui na sua frente e você não vai vir mudar de vida. Vai continuar preso no abismo do seu egoísmo. Porque essa decisão de querer sair disso é nossa. Tem que ser nossa. A palavra de hoje nos confronta. E bem-aventurados seremos se tivermos a coragem de ouvi-la. Se tivermos a coragem de, à luz dela, olhar a nossa vida para nos curarmos da doença do nosso egoísmo. Não façamos como esse rico. Não deixemos para cairmos em nós, cairmos em si, quando for tarde demais. Nesse tempo favorável, em que a palavra de Deus nos fala, mudemos a nossa vida, caiamos em si, vençamos a doença do egoísmo, paremos de cavar abismos que nos dividem e lutemos por construir pontes que nos unam ao outro e nos unam a Deus. Deus não te pede para você sair por aí agora procurando os pobres que estão para fazer. Se colocar no seu caminho e você puder ajudar, ajude. Mas Deus te pede hoje, onde você está, na sua casa, na sua família, no seu emprego, nos seus ambientes, ali onde você foi colocado, não negue ali o bem que você deve fazer, porque Deus te cobrará disso. Por egoísmo, não negue ali o bem que é devido àqueles que estão à sua volta, porque Deus te cobrará disso. Que Deus nos ajude, que a sua palavra ilumine a nossa vida e, confrontada por elas, o nosso coração egoísta seja vencido e o abismo que nos separa do outro e de Deus seja superado e terminado. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador